Johnny Cast, Johnny Cast, Johnny Cast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais o QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite, uma noite muito especial, eu trago aqui um amigo de longa data. Quem? É o Hernande Caldeira, tudo bem, meu amigo? E aí, parceria, beleza contigo? Tudo. Tô muito feliz com a sua presença aqui. Pô, cara, também tô feliz demais. Desde faz tempo, né? Desde a primeira vez que eu vim aqui, o projeto seu aí só ampliando, só crescendo, só trazendo novidades. Graças a Deus, a gente tem muito a agradecer assim, seu apoio também, sua força, o apoio de todos os colaboradores aí. Vou mandar um alô aí pro Lohan Campos, que tá apoiando. Tem o nosso amigo Daniel, que tá aí apoiando aqui atrás das câmeras também. E nós estamos aqui, né, batendo um papo, começando. E você sabe que aqui do nada, né, a gente faz um questionamento, né? Ah, é? É. Nossa, então Ó, vamos que lá. rufa os tambores, hein? É. O primeiro questionamento aqui, né? Vamos falar de coisas nostálgicas. Basicamente, como a gente conhece a pessoa há muito tempo, eu acredito que eu te conheço mais ou menos desde 2010. Mais ou Isso menos. mesmo, acertou. 2009, 2010. E, tipo assim, o questionamento de hoje é o que de bom traz a nostalgia daquela época pra você? Cara, aí foi muita coisa assim que aconteceu. Ali marca uma revolução, né, na minha vida. Porque não só por causa da data, mas era um período que eu estava assim, em constante aprendizado, né, em migração de áreas profissionais e uma série de coisas, né. E foi um período assim que, a partir de 2010, foi como se fosse lenha na fogueira na minha vida, assim. E também uma certa divisão, né? É uma diferença ali da adolescência para adulto, não é isso? Que basicamente a gente deve ter a mesma idade, né? A É. diferença de meses, eu acredito. E tipo, poxa, a gente é de uma época que nós assistimos desenhos, não é isso? E que o pessoal aí gosta de muito mimimi e fala, era anime, né? Não é isso hoje em dia? É, e essa época de 2010 pra cá, falando de montanha, né? Era a época que nem a internet era tão boa, não sei se você recorda. Quem tinha internet rápida aqui era 600k nessa época. Era ou não era? Naquela época, eu acredito que os planos, tinha plano de 200k ainda, É, 300, era. 128, muita gente usava 128 ainda, É. assim quando eu cheguei na cidade. Meu primeiro computador foi em 2008, quando eu fui comprar esse computador. Até meus pais falaram, pronto, perdemos nosso filho, vai mexer com negócio de internet? Na televisão fala aí o que a internet causa. Perdemos nosso filho, pronto, e agora? Tinha um preconceito, né? Tinha, então ali você pega aí de 2008, eu já usava a internet compartilhada. Acho que minha velocidade era o que? Era 90k, uma coisa assim, que quem dividia com a gente pegava uma de 600 e dividia para 5 pessoas ou mais. Aí cada um pagava uma merrequinha ali. Então quando passou ali para 2010, eu conheci você e a gente começou a trocar ideia de sites, essa área era muito interessante, né? Descoberta incrível, era um mundo moderno na época. Então a internet ainda estava fraca, ainda estava engatinhando aqui na cidade, né? Era tudo no cabo, aquelas antenonas de arame. As gradezonas. De grade. Eu lembro também, né, nessa época, porque a gente gostava muito, tinha uma coisa em comum que era o Flash, né? A linguagem de programação, trazendo pro visual ali. E tipo, eu aprendi muita coisa com você na época e era muito legal aquilo. E tipo, com a internet lenta, como carregar aquilo? Macromedia Flash 8, né? Isso. E tinha aqui uma loja que chamava Casas Bahia, eu acho, Lojas Bahia, acho que era esse nome. Ali perto da praça. Uhum. Eu comprei lá curso de criação de sites e vi um CD que tinha a Adobe Dreamweaver. Dreamweaver. O Dreamweaver 8 e Macromedia Flash 8.
E eu peguei aquilo assim e falei, caraca, um CD que ensina. Coloquei lá, tinha um camarada, rapaz, falava a linguagem toda diferente. Ah, eu mexo com Macromedia Flash 8, linguagem ActionScript 2.0, 3.0, não sei o que. E caraca, eu quero aprender isso. Quero aprender isso, isso é massa demais. E dava pra fazer jogos, dava pra fazer animações, dava pra fazer desenho animado, dava pra fazer sites. E aquilo foi um mundo pra mim. Aí eu estudava, fazia umas coisas, chegava com a linguagem 2.0 e ia lá mostrar pra vocês que estavam usando a 3.0. Eu falei, como é que nós vamos mudar agora? Era mesmo, mano. Às vezes tinha uns códigozinhos prontos, pronto assim, só era metade. O resto você tinha que sair colocando um monte de código lá pra ver se o negócio dava programação e fazia ação. Aí quando ia, ih Rafael, melou. Não, daqui é 3.0 e é 2, e agora? Aí tinha que mexer pegar tudo. ou salvar o arquivo como 2.0 e migrar tudo e depois achar ali umas formas que o código mudava algumas coisas, né? E o problema? A tarde inteira mexendo só naquele pedacinho de código de programação que o trem dá certo. Era muito legal, velho. Era muito legal isso. A parte nostálgica trouxe. Veio a lembrança aqui agora, né? Até pra abrir ali o programa, dava aquela. Eu sentia felicidade quando eu abria o programa do Adobe lá, o Flash. E eu fiquei muito triste quando falaram assim: o plugin do Flash morrerá. Tal data. Falaram isso, entendeu? E eu fiquei assim, muito, muito triste, como se fosse uma pessoa real que tivesse morrido, entendeu? Foi tanto trabalho jogado fora, basicamente. Foi, assim, né, cara? Foi e não foi, né? Porque o conhecimento que você aprende só de programar em Flash, você abre um leque que a programação toda hoje tem a ver um pouco, mesmo que seja outra linguagem. Mas aí você aprende um monte de mecanismo, como funcionam os jogos e outras coisas, né? Um formulário, um contador de visitas, um preloader, que é um carregamento de páginas, um sistema de upload, que é um sistema de carregamento de arquivos, de download. Aí você vai, o que é uma array, né? Um moveclip, que é uma animação dentro de outra animação que roda independente automática. Ele puxava de outro servidor, puxava de outro local. Então aquilo fazia, na época, a gente conseguir rodar os sites em Flash. Porque se fosse fazer tudo isso dentro do arquivo, ficaria muito pesado, ninguém conseguiria baixar esse arquivo. Porque a internet era muito lenta. E você lembra, a gente começou tipo... se o site HTML Hypertext Markup Language, uma coisa assim, eu acho. Era, rápido. Aí o que a gente fez? Vamos colocar vários moveclips e cada moveclip carrega uma parte do site e ficava rápido. Com certeza. Muita inteligência, cara. Abria muito, muito mais rápido. E além disso, tinha aquele preload ali que não deixava ver as coisas carregando. Senão a pessoa via abrindo só os pedaços, entendeu? Então aquele preload ali a gente fazia tipo um bloqueio para ninguém ver que estava carregando ainda por trás. Quando já abria total o site. Era muito, muito legal assim a ideia e, poxa, aquilo me fez assim, aprender a economizar espaço. Cara, assim... Você sabia que o Flash foi tão importante que ele deu uma valorização no setor educacional, com aqueles jogos educacionais, a maioria era em Flash? Isso, eu lembro. Tinha, eu não sei o nome do site. Tinha Clique Jogos. Tinha sites educacionais, nossa, era muito indicado pelos professores e profissionais de educação. Extra ali tinha o Clique Jogos, que era em Flash, tinha charges, muitas charges, que era muito legal da UOL. Tinha da UOL aquele, o Mortadela. Nossa, aquilo lá era a vida, entendeu? Aquilo é a modernidade. Se parar assim pra pensar, o Flash naquela época ali da ascensão. E no YouTube, o plugin que rodava os vídeos, o player que rodava FLV. Era exatamente. Plugin do Flash, formato FLV. E a gente conseguia fazer um preload ali, tanto que a gente apertava ali, o site ficava carregando. Aí, por exemplo, quando ficava tudo vermelhinho, você podia clicar e assistir todo o vídeo. Porque antes, assim, gente, quem estiver assistindo aí,
Não sei se vocês lembram, quem lembrar, bota aí nos comentários. Quando eu abria vídeos em 2010, o meu YouTube funcionava todo ou parava? A gente tinha que esperar rodar tudo. Como era pra vocês? Não é isso? Comenta aí embaixo aí qual era a experiência de vocês. E não tinha, nessa época não tinha aquele monte de vídeo ensinando a fazer tudo, não, igual hoje, não. Era muito. Tinha que ler, tinha que procurar um fórum, uma Cara, coisa ou outra. não tinha nem filme pra assistir. Não tinha, porque você baixava filme nos blogs. Blogspot.com, não era aquele Blogspot? Ou então baixava ali o link do Torrent. Torrent. Aí você pegava, colocava no Torrent. Tinha um site chamado Ares também, que era. Quem era dessa época vai lembrar do Ares, aí só os nostálgicos. Botava lá e baixava no Ares algumas coisas. Cara, mas que sofrimento baixar um filme no Torrent e é uma semana. Eu lembro que um amigão meu que faleceu, o Ninha, ele, quando lançou, não, isso foi bem depois, cara. Foi bem depois, mas tinha uma série de terror que nessa época não era muito comum ter seriados. Não era, nem Netflix existia. A série de terror, aí tinha lá, ele tava comemorando, cheguei lá na casa dele, caraca, velho, deu certo. O que deu certo? Rapaz, tava uma semana esperando aqui baixar 3 episódios pra me assistir. É mole isso, cara. Era uma época muito legal. E era uma conquista enorme quando você baixava um arquivo ali. E era muito frustrante o seguinte, você botava algo pra baixar. Quando tava nos 90% e vamos supor que a internet caísse, o que acontecia? Você perdia tudo. Era muito frustrante, entendeu? A nostalgia, né? Trazendo até essas sensações ruins da época, a gente lembra com um certo carinho. Porque isso fez a gente hoje estar aqui, né? E hoje as pessoas não têm paciência de ver um vídeo de um podcast, né, gente? Total ali de... bronca aí. Mandar uma bronca aqui pro pessoal, né? Porque antigamente vocês esperavam uma semana para baixar um seriado, né? E hoje em dia, uma música, já vi música sendo baixada em vários dias, fragmentados, videoclipes, entendeu? Em épocas aí anteriores. Então hoje a gente... Baixar um CD era um dia, cara. Aqueles CDs da banda Calypso que tava no fim do sucesso. O pessoal pedia muito, né? Coloca músicas aqui no pendrive. Aí pagava por esse serviço. Já ofereci muito esse serviço. Né? Quanto que é pra pôr as músicas aqui no pendrive? Não era? Era, botava no pendrive a música. Rapaz, quem tava com pendrive nessa época aí já era moderninho, tirava uma ondinha. Era, aqueles pendrive de 256, de 512. Aqui, essa. Aí, quanto é que tu cobra pra pôr umas músicas aqui no meu MP4? Um bichinho que tinha um fonezinho e a telinha assim. Não era nem touchscreen nem nada. Era. Não era? Tinha esse negócio? Era muito massa. Eu lembro como hoje. E eu venho aqui nesse momento assim, né? Refletir. Porque aqui no QuestionCast a gente do nada faz questionamento, mas a gente reflete sobre as situações. E poxa, era uma época hoje muito gostosa de lembrar. Era sofrido. Mas a gente vivia realmente ali a intensidade das coisas. Antes, quem tinha um computador, usava mesmo o computador. Usava com prazer. Hoje em dia as pessoas abrem um arquivo, abrem uma coisa e outra. Com Rapaz, estresse. tanta coisa que eu já futuquei no computador, eu já abri ali tudo ali, todos os arquivos. Quem nunca, na nossa época, mudava a música do Windows para ligar e tocar uma música? É verdade, cara. Era outra coisa. Quando você baixava aí um programa de edição de áudio, eu não sei se eu falo o nome correto em inglês, Adobe Audition 1.5. 1.5 eu falo. Nossa, que você conseguia unir um trecho de uma música com a outra. Aquilo pra mim era, caraca, velho. Que loucura isso aqui. Isso é massa demais. E aqueles mais nostálgicos ainda, vou falar do Movie Maker. Eu não utilizava ele só para vídeos, né? Eu via no Windows, a ferramenta do Windows, nem toda a versão do Windows vinha. E a gente fazia também esse tipo de coisa, colar uma música na outra, ou cortar. Então aquilo era... Quando você conseguia fazer, as pessoas falavam, poxa, como você conseguiu fazer isso? Vai ter uma música, olha o tamanho dessa música agora. Tipo, ela aumentava, duplicava, você botava ela em loop,
colava ela de novo. É? Era muito legal isso. Você conseguia pegar um dos canais da música e pôr outro som também, tirar a chieira, um monte de coisa. Com nós, né? Colocar grave. É isso, aumentar o volume de Não sei se o algumas. nome é esse, aquele. Colocar eco, acho que é full reverb, full reverb. É o Uma reverb. coisa assim. É. Era muito, muito legal. Aí, hoje em dia a gente tem essas ferramentas em diversos aplicativos e isso deve àquela época, né? Porque muita coisa vem evoluindo, porque já existia uma certa tecnologia que ela foi só sendo aplicada e reaplicada. E a gente colhe hoje já bem mastigadinho aqui, né? Tudo mais fácil, tudo mais bonito. Nossa, eu peguei um aplicativo de edição de vídeo, um KineMaster, cara. Não tô fazendo propaganda aqui não, hein, KineMaster. Patrocina aí o podcast. Opa, manda pra nós aí, viu? O podcast é top. O KineMaster no celular, você faz coisas assim que você fica, caraca, como isso aqui é bom. Como é possível fazer hoje isso? A edição, né, de vídeos, tem que colocar áudios lá, e aquele outro Canvas, que edita mais a parte gráfica, tipo uns templates, tudo pronto lá, as professoras amam aí, ó, o tal do Canvas. Os anúncios ali, feliz aniversário, tudo já vem dali, já certinho. Cara. E tal, o pessoal sempre já utiliza, então tem muita ferramenta pré-pronta que hoje você utiliza e já resolve a sua vida. Vou falar aqui de mais uma coisa sobre a sua vida. Vou falar sobre a sua vida aqui agora, hein? Nossa, pode falar. Bom. A vida, hein? A vida do Hernandes aqui é um questionamento do nada. Né? A sua vida, você imagina a sua vida sem o desenho? Não. O desenho está presente em tudo, cara. Assim, quando eu tinha meus alunos, eu falava uma coisa com eles. Eu falava assim, a base de muitas profissões é você fazer rabiscos. Que um projeto nasce com rabiscos. Não é desenhar artisticamente um rosto, uma paisagem de natureza, mas sim ter uma noção de composição gráfica, de organização ali para conseguir saber codificar o que é que você quer. E aí é a hora que você entra aí, um cara que é engenheiro, ele é desenhista, tem noções, ele, lógico que ele depende mais ainda de cálculos, né? Mas unindo as duas artes, vamos dizer que cálculos sejam arte, desenho outra, o cara fica um profissional top. Uma frase aí pros cristãos que estão assistindo, né? Que, tipo, Deus, com certeza ele desenhou tudo isso aqui dessa forma mais perfeita e a gente consegue reproduzir, né? Através de alguns dons, quem tem dom no caso. E eu vejo que pra mim você tem dom, mas eu vou perguntar aqui, fazer aquela pergunta clássica, é dom ou esforço pra você ser a sua arte ali? Porque, pra quem não sabe, que pouca gente que não sabe, o Hernandes, que ele desenha muito desenho realista, além de hoje fazer os seus designs de moto, trabalha no design de moto, e dono do site Motos Design. Motosdesign.com.br, é a nossa loja lá, quiser entrar aí. É isso. E tipo, poxa, não tem como assim você imaginar assim, eu vejo o Hernandes, o Hernandes é o cara que não desenhava. Não, pra mim, é o cara que desenha. Sempre vai ser um marco ali na sua vida ali. Quem vê de fora ali vai lembrar o Hernandes, associar desenho e associar motos, é claro, né? Com certeza. E falando sobre isso, moço, eu sempre admiro que tudo que é feito, tudo que está assim no nosso alcance visualmente. E sempre eu imagino, quem desenhou? Tipo assim, se tiver uma árvore, foi muito bem desenhada, tipo, para tornar vivo, tornar físico. Aí a gente pensa, pô, Rafael, você tá falando uma árvore foi desenhada. E claro, geneticamente ela foi desenhada. Entendeu? Cara, você tocou aí num ponto muito interessante. Se você parar para observar o universo e as coisas aqui presentes, como que existem assim coisas muito belas. Eu vou começar pelos animais, assim. Você pega, cara, tem uns tipos de cães, uns tipos de felinos, gatos, pássaros.
você olha, cara, aquilo é uma obra de arte. É uma arte. Entendeu? E voltando anteriormente, você perguntou sobre dom, se é dom ou esforço. O esforço. Interessante responder essa pergunta. Os dois. Porque você pode nascer com dom para alguma coisa. Se você não cultivar seu dom, ele não gera frutos em você mesmo. Entendeu? Então tem pessoas que às vezes têm um dom e ela não descobre que tem. Às vezes por questão como eu diria a palavra, comodismo, não sei, falta de esforço, de ânimo, não sei se seria, mas tudo tem a ver. Só que eu já tive aluno com dom e a maioria não tem dom. Então é aí que a gente entra com métodos para fazer que aquela pessoa absorva habilidades artísticas. Se pega um camarada que tem dom e ensina também a habilidade artística, ele destrói, é lógico. O nível dele vai ser maior, é o Messi, exemplo. Mas se ele não tem dom, mas ele aprende a observar, aprende a ver, aprende a ter noções técnicas e ele treina habilidades, formas de riscar, traçar, pintar, aprende posturas, tudo que favoreça o desempenho dele artístico, ele fica bom, cara. Eu tive alunos mesmo, assim, muito bons em desenho e não tinham dom. E já tive aluno que tinha dom e desistiu da aula. Entendeu como que é? Não sei se na música isso acontece. Parece que... Eu não sei dizer muito sobre música. Mas parece que tem as pessoas que têm dom pra cantar e tá nem aí. Larga pra lá. Talvez se ela treinasse um pouco ali a voz, ela superaria muita gente, mas... não tá nem aí. É bem observado, sim. Eu observo e vou comparar com o desenho também, essa parte da música. Também é um tipo de arte, né? Afinal, você é cantor e tem uma banda. É. A estranha dicção. É isso. Então, continue. E tipo assim, a gente observa que existem vários tipos de desenhos. E existem também vários tipos de vozes. Então tem gente que pode até viver profissionalmente fazendo vozes de fundo que quase ninguém vai observar aquela voz. Os back vocals, eles fazem faz uma diferença enorme na música. Então, tipo, aí você pensa, poxa, ele está escondendo o dom dele? Né? Mas não, ele está fazendo um arranjo. E existe pessoas que fazem desenho, vamos supor, o desenho realista, igual você sabe fazer. E aí tem gente que pega e já faz outro tipo de arte no desenho. Isso mesmo. E aí a pessoa pensa, poxa, o cara faz desenho realista, agora está fazendo aquilo. Mas as pessoas às vezes não avaliam e não classificam o tipo de arte. Então, tipo... igual o desenhista realista, o desenhista técnico que desenha plantas de casas e produtos, eu faço também desenho dos meus produtos. Aí vem o desenhista cartunista, que é uma pegada mais cômica. Isso. Né? E outros tipos de desenhos, o estilista que desenha de uma forma as roupas, né? De uma forma que quem vai pegar o projeto ali vai saber reproduzir. Reproduzir daquela forma. Então é quase um desenho, como se fala, técnico, né? Mas de uma forma já bem visual. Isso. E eu acho muito interessante ali quem tem o dom de... ou investe no seu dom, na sua vontade, porque eu acredito que uma parte é dom, outra parte é dedicação. Você tem que dedicar muito para... isso mesmo, tem que unir os dois. Até quem tem dom mesmo. Tipo, às vezes a pessoa tem um dom rítmico. Ele é ótimo em ritmo, mas ele é péssimo na afinação. E aí? Aí você fala, aí a música ali é completa de 3 fatores. Harmonia, melodia e ritmo. Aí beleza, o cara é só ritmo. Mas ele pode ser muito bem aproveitado. Então bota ele pra tocar bateria, velho. Um exemplo aqui. Então ele não canta, ele não toca um instrumento de corda, mas ele pode ser muito bem na bateria. É um exemplo. E tem gente que já não é muito rítmico, mas ele consegue ali cadenciar, mas é bem melódico. Aí ele vai, dentro da música, dentro do segmento, ele vai adquirindo os outros fatores. E eu acredito que no desenho também é muito importante isso. Vou te perguntar uma coisa sobre, agora, ferramentas. Porque assim, quem vê, quem assiste, vê uma arte, imagina, isso aqui foi uma foto.
um exemplo. E os desenhos realistas eu já vi alguns tipos e me recordo sempre dos seus quando eu falo em desenho, eu lembro de você, é o Hernandes, meu amigo Sansão aí do Pará, vou mandar um alô pra ele. São duas pessoas que eu conheci que desenham muito e que a gente olha assim e parece, não, isso não foi desenhado, foi uma foto, porque é muito real. E aí eu queria que você falasse um pouco ali sobre essas ferramentas, o que você utilizava naquela arte, no seu traço, o que você, no caso, é, indica. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ah, tá bom. Então, o desenho realista hoje está mais avançado ainda. Porque antes, na minha época, a gente não tinha nada para estudar, não tinha em quem se inspirar. Tem um cara aqui que eu vou falar para vocês pesquisarem, chama Nelvis. É um coroa lá de São Paulo. E esse cara fazia bugar nossa mente, porque ele desenhava um desenho de 30 por 20 centímetros, 30 por 40. E naquela época, em 2008, cobrava R$ 900 por esse desenho. Eu falava, caraca, tô num mar de dinheiro. Pensava assim, né? E ninguém sabia as técnicas do Nelvis, só via lá os desenhos no site e ficava olhando os pelos, a barba, as rugas, velhinhos, cães, gatos, tudo feito perfeitamente. Caraca, como pode? E não sabia. Então, minha primeira técnica de esfumação, de esfumar, que é o ato de você riscar com lápis uma pintura e esfregar algo em cima para esfumaçar, criar um efeito que chama. Era com o dedo. O dedo começava a suar e na hora que você batia, você não tinha o controle se estava suado ou não, criava uma borrona preta. Caraca, não, tu precisa de outra coisa. Tentar um pano. Um tecido de seda não dava, um de malha não dava. Ao descobrir a fralda mesmo de neném, dessa de algodão, ficava perfeito. Caraca. Então eu tive muitas coisas que foi assim, eu não vi na internet, não tinha aula. Não tinha aula disso, ou igual hoje você pesquisa no YouTube, como desenhar tal coisa. Tem. Na minha época não tinha. Muita coisa era criada ali. Então para fazer um efeito de um fio branco, qual era a ideia? Você pegava a borrachinha Merco macia, vou cortar aqui com estilete, fazer um triângulo e passar e vai fazer. Você fazia isso, ela passava, ela quebrava ou dobrava. Então vinha a borracha plástica, que é aquela borracha mais dura, onde eu fazia esse corte, pontiagudo, e fazia o fio branco. Então, coisa nossa, assim, hoje em dia não. Vende a caneta com granulação, milimetragem de borracha. É pra você ver, velho, coisa Nutella pra galera. Nossa, não tinha isso não, cara. Então tá hoje tem boleador, que é um negócio que você marca o papel assim, ó. Aí você pinta, aí onde você passou fica falhado para fazer os fios brancos. Então um monte de paradinha assim. E quando a gente desenhava mesmo, a gente tinha assim, vou falar inveja. A palavra inveja no sentido bom. Dos materiais top que a galera usava, mano. Os lápis alemães que vem da Europa, aí o cara fala assim, quer ligar, qual é a diferença? Tudo é lápis, tudo risca. Não, a madeira que vem, que você aponta assim, ela não espedaça, não lasca e não cega o apontador, sai linear assim, ó, e a ponta não sai espedaçando, entendeu? Tem muita diferença isso e a pessoa olha, são lápis. Na época um lápis desse era R$ 15, hoje já sei mais, entendeu? E esse material, você tinha aqueles pastel seco, pastel oleoso, de marcas diferentes. Só que hoje, é tão moderno, tem pastel seco aí de 120 cores, lápis de cor de 120 cores. Você compra, e antes não. Na nossa época, você queria fazer um tom numa pintura, você pegar uma caixa lá de 48 e aprender a misturar a cor, para fazer outro tom. Hoje não, você vai lá e compra lá uma cepa, é tão bonita a caixa de 120 cores. A paleta de cores. Lá você escolhe, você escolhe o tom, já está pronto, entendeu? Então assim, quando eu passava para os meus alunos, tem que aprender a misturar as cores, lápis de cor, e tal, e era mais ou menos assim. Olha, estou muito feliz de você ter vindo falar esse papo de desenho, porque, poxa, pra mim é fundamental a arte, pra mim ela não pode morrer, entendeu? Nos locais. E você que está sempre acompanhando ali as histórias, a arte e tal,
na nossa cidade, como tá hoje em dia essa situação? Fala pra gente um pouco sobre os jovens ainda estão engajados, como funciona assim no seu ver? Ah, tá. Cara, assim, vou ser bem sincero numa coisa. Eu acharia que deveria, assim, voltar o investimento nisso aí. Cara, assim, a cultura, o esporte, a arte em si, que engloba tudo. Música, dança, tudo isso aí. Ah, tá precisando de atenção. Porque na nossa cidade sempre teve atenção. Desde o período quando era lá o outro prefeito, depois veio, né, uma mulher, assumiu, ela dava muita atenção a isso. Veio outro, filho do prefeito que foi, né? Aí a gestão atual, não sei quais problemas passam, parece que isso não acontece mais. Esse empenho nessas atividades esportivas e culturais, isso aí é bom ter atenção, né? Rever sobre isso aí. Tira muita gente da rua, dá esperança a muita criança que não tem condição, entendeu? Cara, eu sou de bairro pobre, eu sou da Palhinha, entendeu? E pobre, pobre, pobre. Meu outro colega, que participou também do projeto social, também era do Lagedo, bairro pobre, e muitas pessoas, né? Então você imagina o quanto que isso é importante. Eu poderia, não é, tá no mundo das drogas aí, pedindo na rua, assaltando, botando arma na cabeça dos outros, né? E não estou. Então eu fui um camarada que eu passei por projeto social, tive aula de informática de graça, aula de capoeira, tinha futebol. Eu só não tive oportunidade de fazer desenho, que é a área, né, que eu me especializei também. Mas tudo isso aí que eu passei ajudou a construir o eu de agora. Porque esses professores, eles foram me disciplinaram. Não só eu, mas a toda a turma ali. Então isso faz você assim, mudar o mindset, a sua forma de pensar que Gera valores, né? isso, você cria valores e esperança dentro de você. Que você pode ser alguém. Não é ser rico, é alguém. Uma pessoa de família que tem uma estrutura básica, mas consiga sobreviver sem ser com crime, com drogas ou com outros meios, né, fraudulentos. Então é isso aí que aconteceu comigo, eu vejo a importância disso, e eu vejo isso hoje, se está investindo ou não, eu tenho meu direito de expressar que Opinar, com certeza. não é contra ninguém, Uhum. entendeu? Tem que entender o que ocorre e dar uma atenção para resolver isso. Tinha um amigo meu, ele é professor de karatê, foi também aluno de Projeto Vida, eu também fui, e ele dava aula de karatê e ele chegava, pinta minhas medalhas, né? Aqui tem lá ouro, bronze, prata. A gente colabora. E ele chegava assim, a gente precisa de um tatame, até hoje não compraram. Caraca, que triste. Pegar o tatame do jiu-jitsu. Outra vez eu falo, caraca, velho, que triste. Então, quando eu era professor de desenho, a gente tinha que tirar da gente pra ver uma criança feliz, cara. Porque quebrava alguns materiais, às vezes não podiam comprar, né? Se na nossa época era difícil, imagina agora. Que, assim, os meus gestores, naquela época, davam atenção, cara, mesmo que não eram perfeitos. A gente tinha uma sala aberta que dividia com uma aula de teclado e todo mundo se respeitando ali, improvisando materiais, não eram os papéis ideais. A gente pedia um material bom, igual eu te falei, lá para os alemães, era leva Faber-Castell, daqueles baratinhos de papelaria, que não produziam um efeito legal. A gente queria dar o melhor, mas não podia. Então, o professor dessa área cultural e esportiva, ele improvisa muito, cara. Eu já imagino o professor lá de futebol com a bola, com tampa faltando, em vez de ter os cones para treinar os dribles, né? Um monte de garrafa, né? Outros tocos. É. Outros tocos E aí você imagina tudo isso aí, o pessoal da capoeira mesmo tinha muita dificuldade com a questão de uniforme, que usa, né, as roupas brancas, aí pegava emprestado com outro, não sei o que, o pessoal do karatê também, negócio de uniforme, tatame, e aí você fica nessa aí. Aí o professor quer fazer um campeonato, convidar alguém de fora, um evento, que é massa, tá? As artes marciais, tudo isso aí, a dança, quando faz, você viu o teatro, como que era?
evento de dança, CISA, Companhia de Dança. Sempre ouvia falar. Tinha aquela galera, eu acredito teatro, que eu fui. muito massa. Acho que eu fui em um desses. Gostei muito. Cara, não tem, entendeu? Parece assim. E você vê que o teatro, ele faz o quê? Qual o futuro de alguém que faz teatro? Artista. Ser youtuber, ser alguém. E é uma arte que a gente não, a maioria das pessoas trabalham assim, serviço assim, como se fala, comum. Aí a pessoa estuda teatro, estuda desenho ou estuda música. As pessoas basicamente falam, ele não vai trabalhar não? Tipo assim, a arte ela não é valorizada como um trabalho relevante aqui na nossa cidade, nossa região, no nosso país, entendeu? Eu acredito que a arte ela é muito desvalorizada pela própria cultura, o próprio folclore do local. Então o músico ele quer ser o quê? Ele quer ser famoso? O desenhista, ele quer o quê? Ele quer... Então eu observo muito isso. A gente não tem assim uma cultura tanto nacional assim que abrace tanto. A gente vê o pessoal saindo daqui indo pra fora. Você só... E quando acontece do cara pega história e fica famoso, ou bem de vida, ou ele fica famoso de mídia, que é cantor, na área da música sua acontece muito isso, ou na área minha o cara vira empresário, dono de empresa e se dá bem na vida. Não tá dando ideia pra ninguém, não conhece ninguém, não sei o que, mas não sabe um monte de porrada que essa pessoa sofreu. Tá calejado já. Cara, eu já sofri chacota nesse negócio aí, quando eu comecei a ser desenhista. Você acha que não? Cara, humilhação, tipo, por exemplo, e um cara que nem queria comprar nada, por exemplo, eu não dou R$ 80 nisso não, mas pô, sorte que eu tinha, quando o trabalho tem talento, tem pessoas que pegam, compram e dão valor, então aquilo ali é irrelevante. Mas olha o que se passa, esse camarada poderia falar isso para uma criança que está treinando aquilo, entendeu? Você vê muito isso, a criança... Com arte marcial acontece bastante isso aí, tá? O cara tá em alguma arte marcial, treinando, e ele fala: tá pensando o quê? Que você é o Anderson Silva? Isso aí não dá futuro não, você vai caçar um serviço, não sei o quê. Poxa. E mal sabe ele que a base de um ser humano forte tá ali o esporte. Porque quando o camarada tá lá com sua diabetes alta e seu colesterol ferrado lá de triglicerídeos, o médico vira pra ele e fala: ei, entra no esporte. E aí? É isso, sempre é recomendado o esporte e como terapia, às vezes a arte. Às vezes quando é um problema psicológico, ele é recomendado para terapia, você desenha, você é músico, desenha. Pintura, Isso, é sempre... Porque assim, ela mexe com fatores cognitivos, entendeu? E tipo, é muito importante a gente ressaltar que nós somos uma espécie de máquina, e uma máquina que requer alimentos, e esse alimento não é só comestível, entendeu? É pra cabeça, é pra mente. Tem que ler um bom livro, tem que assistir boas séries, ouvir ótimas músicas, coisas que te agradam, entendeu? Isso aí, porque tem muita gente infeliz e não sabe por quê. Tem muita gente hoje sem estímulo de dopamina. O que é isso? Tipo assim, saber que vai ter recompensa, aquilo te anima e te motiva. Você vai compor, eu tô falando compor como se fosse música, mas não, eu imagino que seja assim. E você quer ver logo pronto, aí aquilo te motiva. Se você não ocupa a sua cabeça com coisas boas, imagina uma pessoa lá que tá pintando uma tela. Eu não pinto telas, mas tem gente que pinta. Então a recompensa de ver aquele quadro pronto, entendeu? E aí você tá no seu trabalho, tá tudo estressante, e caraca, vou terminar, vai ficar massa. E acontece no desenho, enfim, tudo, né? Ou um espetáculo de dança, né? Tá todo mundo ensaiando, o professor com aquelas crianças, todo mundo desajustado, lá no palco, ninguém faz nada, e ele vai e termina o espetáculo. E a criança, depois que ela tá treinando para aquilo, focando, ocupando a mente, no final, faz... E todo mundo aplaude, tira fotos e vê o resultado final. O quanto que isso é
muda e dá um grau de importância, né? É isso. Uma coisa que eu observei, né? E observo até hoje que a arte, ela é seletiva. Ela é seletiva, mas ao mesmo tempo tem pessoas assim que dominam a arte, que querem passar um legado. E aí ela acaba tornando aquilo inclusivo. No seu caso, você deu aula de arte. E eu sou muito feliz de falar, poxa, eu tenho um amigo que ele contribuiu com a arte no nosso município. Então ele estava lá fazendo o seu trabalho, dando o melhor de si. E eu estou muito feliz aqui hoje nesse QuestionCast. Eu trago você, além do meu amigo, um cara que trabalhou com arte aqui e passou para os jovens da época, que hoje são adultos. Eu vejo pessoas por aí. E olha que interessante, o professor de desenho, o último que teve, né? E o único também, né? Foi meu aluno, entendeu? E ele é um exemplo de cara dedicado, ele dedicou bastante. E eu sempre incentivei, cara, aprende outras coisas, aprende também design gráfico, aprende várias. É tudo o ramo da criação, tudo isso aí. Ser desenhista não é só ficar lá riscando um papel, pintando quadro. Ele é uma composição, ele é um detalhe que vai fazer parte em qualquer outra profissão aí. O meu engenheiro foi meu aluno, entendeu? O meu engenheiro de construção civil. E tá brilhando o camarada. E tem outro aluno meu que também é engenheiro. Tem outra aluna que é engenheira. Então isso é bacana. Mesmo, aí você, Fernando, se não é engenheiro? Não. Eu sou design. Eu gosto de criar coisas. O aspecto da aparência, produtos para motos. Isso que eu gosto. E o interessante é que eu observo no seu trabalho, eu vou falar pro pessoal de casa, ele trabalha com design de motos. Esse design, ele tira do desenho para o real. Isso então aí. ele participa da parte do projeto, o design, e depois transforma numa peça. Isso. E essa peça agrada muito aí a galera da moto. Isso. Fala um pouquinho pra gente como começou aí essa ideia. Eu sei que no outro podcast você já falou, mas quem estiver assistindo aqui agora, como começou ali essa ideia para você sair do desenho daqui e tirar agora pro físico? Então, é um pouco longo, mas vou ser bem breve. Eu sempre tive curiosidade como que as coisas são feitas, né? E como você sabe, eu tinha habilidades em desenho. Quem tem habilidades em desenho, se você tem um filho que tem habilidades em desenho, decore. Ou ele pode ser engenheiro, se ele for bom de matemática, ele pode ser um design, ou ele pode se dar bem, né, na área da decoração, na área de paisagismo. Pode ser até criador de personagens, escritor, ilustrador. Animador. Artista, né, de outra forma. Porque tem pessoas hoje que vivem vendendo quadros e os quadros são valorizados ainda. Eu sei que é um pouco difícil, mas existe. E como eu comecei? Na verdade eu comecei, falando, quero criar uma peça de fibra. Eu não sabia mexer com fibra. Entendeu? Como que é feito isso? Eu buscava na internet e não tinha. Entendeu? Molde? Não tinha. Não tinha. Aí foram dois caras assim que eu vi aplicando fibra a primeira vez. Aquele Gilberto do ônibus e Ninha. Ninha que faleceu. Mas, vou falar pra você, real, os caras não vão se ofender com isso não. Era uma gororoba. Eu levei um paralama lá, aqui, eles colaram a chapa de alumínio, jogou a lã lá, pegou a resina e bateu e fez o negócio e cortou com a esmerilhadeira, o trem saiu. Mas saiu. Uhum. Falei, foi eficaz no momento, né? Olhei assim, só duas pontas assim, que aumentou lá um paralama assim. Eu tinha uma moto nessa, quando fez a 250. Legal, tá bom. Levei, tive que dar massa naquilo, lixar sem saber. Aí foi assim que começou. Falei, mas como que é feita uma carenagem? Porque se for desse jeito aqui, ferrou. Olha o trabalho que aqueles camaradas tiveram, aquele trem vai melado, mexendo, cola, desprega. Então foi assim que eu criei, né, métodos para mexer com isso. Aperfeiçoou Aí teve um amigo meu que tinha uma CG 125, uma vermelha,
o Washington, vou citar o nome dele. Trabalhava na Cezan ainda, tá? Esse cara foi Vou dar um importante. alô aí pro Washington. É, gente fina. Mais conhecido como Stone. Você conhece, né? Aí, eu deixo minha CG com você pra você. Lançou aquela a CB300 de 2009, que tinha uma aba de tanque preto fosco, parece um chifre de boi ao contrário. Falei, cara, se eu fizer um trem desse aí pra CG, ia ficar massa. Aí eu fui, foi aí que eu peguei, colei uns isopor nela com fita, já tinha desenhado assim num papel como que ia ficar. Tinha também o desenho real, né, que é da própria CB300 lá, e peguei e comecei a cortar aquilo, dei forma, dei massa, dei fibra, tirei, virou a peça e pintou, né? Pintei e virou a peça. Assim foi minha primeira. Aí depois eu tinha uma phase, eu decidi equipar, comprei um equipamento que existia de outra pessoa que fazia, bem longe, paguei caríssimo, uns 3 mil reais, eu lembro, de 2 equipamentos. E equipei a moto ficou massa, como tinha uma madeira, era a única da cidade, uma azul que tinha. E aí eu falei, caraca, velho, isso aqui pode me dar alguma coisa, algum retorno, isso é caro, não sei o que. E eu consegui fazer aquela pecinha pra CGzinha, de repente agora não dá. Foi aí que eu comecei a investir, cara. Aí nessa moto eu já criei um sistema para prender o painel de fibra. Foi assim que comecei. Desenhei, ficava o painel, ficava uns vãos mostrando a ferragem, fio. Falei, não, tem que criar um acabamento aqui. Aí foi o que eu fiz de gesso dessa vez. Tá moldando, sujou tudo assim, ó. Fiz a peça, encaixou o painel, fiz na primeira. Aí foi assim. Aí depois essa fez, eu desequipei ela todinha. Aí peguei, pô, spoiler de motor, não sei o que, não sei o que. Devia fazer aqui, tem uns que fazem, mas são feios, com tudo parecendo uma pá. Devia lançar um modelo diferente. Aí foi, já fiz com argila, pra facilitar. Porque, pô, isopor, difícil, ficar cortando tudo. Gesso, meleca, argila, melhor. Molha, vai fazendo, molha de novo, vai remassando. Aí foi assim que eu fiz. Aí comecei a gostar disso e fazer os desenhos e fazer. Aí só sei que esse primeiro spoiler meu aí, ele me deu um retorno bom, cara. Só sei que num dia de vendas aí eu ganho uns 2 mil reais. Porque tinha um monte de fabricado, né? Quando eu anunciei, tinha um Facebook falou, tá pronto, eu faço o quê? Onde é o link? Onde é o link? Tudo no computador. Quando ele lá na conta, 2 mil reais, eu endoidei. Assim, não era muita coisa, mas porque já era mais de uma semana lá trabalhando, ou duas, só vendeu no único dia, só que aquilo me impressionou, caraca. E agora para me entregar mais? Tem que repetir, ficar o mês inteirinho fazendo para ganhar 2 mil reais de novo, né? Que dava um trabalhão. Aí eu falei, eu vou lançar mais coisas, aí foi assim que nasceu a fábrica, né? Hoje eu tenho uma fábrica. Hoje eu crio o produto, a ideia, o adesivo, tudo, crio o protótipo, faço primeiro. Aí crio uma forma, aí eu ponho pra galera produzir. E cada um ganha o seu. Olha, muito bom, muito legal isso, essa parte. E eu tô aqui nesse QuestioneCast muito contente com toda essa nós trouxemos aqui desde o início, a parte nostálgica, nós partimos ali para a parte da arte, entendeu? E agora vemos aqui a parte profissional, que foi uma mistura de tudo, não é isso? Foi uma parte é uma composição do Hernandes de antes, do meio, da parte artística, que influenciou nessa área tão importante para você, que é a sua vida, não é isso? O seu trabalho. E a maior parte do tempo, né, a gente passa trabalhando, não é isso? E vou fazer um questionamento aqui do nada, aqui, mais um. E sobre isso, o Hernandes vê, como você vê o Hernandes aqui daqui 15 anos, fazendo o que? A mesma coisa? Algo um pouco diferente? Ou fala um pouco sobre essa perspectiva aí pra gente. Perspectiva? Eu falo que minha perspectiva é daqui 15 anos você vai fazer outro podcast. Boa, foi ótimo. Essa parabéns, né? Então, cara, assim, eu penso em fabricar umas coisas maiores. Assim, nesse ramo aí de decoração, eu tô curtindo bastante. Tem umas ideias disso aí, entendeu? Eu penso voltar mais àquela pegada de arte também, fazer umas esculturas, uns negócios assim, ó. Tem umas ideias assim agora. Poxa, muito, muito legal isso, cara. Porque, tipo, a ideal é sonhar, né?
Tipo, e quando a gente vê um cara que já sonhou um bocado e realizou como você, eu espero estar trazendo aqui pro pessoal de casa a motivação de insistir no que você gosta, gente. Insista no que você gosta, porque, poxa, você vai viver trabalhando com o que você não gosta para sempre, né? Pense nisso. Eu tenho um conselho seguinte, cara. É uma vida em paralelo. Assim como a pessoa, ela tem a família, trabalha, ela dedica um tempo para a igreja, outros dedicam o tempo para a cachaça, outros dedicam para o esporte, outros dedicam para o estudo. Aí vamos dar um exemplo. Outros dedicam para a arte. Seu caso, você trabalha nas suas coisas e dedica para a área musical. Se um dia dá tudo certo, foi sorte, foi dom, que o cara tem dom. Não, mas o tanto que o cara ralou, ficou lá ensaiando, correndo atrás de pessoas, tanto que deu errado. Tanto que deu errado, tanto que escutou balela no ouvido. Uhum. O cara não desiste disso, não sei o quê. No meu caso, quando eu estava trabalhando com professor de desenho, eu estava investindo em outra área já. E estava lá investindo. É assim que você tem que fazer. Se você tem um trabalho difícil, você tem que estar já buscando outra coisa, aprendendo. Tem que estar sempre querendo aprender. Porque se você ficar e cruzar os braços, esperando que o sobrenatural aconteça, vai descer um anjo e falar: meu filho, é por aqui que você vai. Isso não vai acontecer, cara. Infelizmente, a vida é difícil para todo mundo. E mesmo se falar assim, meu filho, é por que você vai, né? E agora, o que eu vou fazer? A pessoa ainda se pergunta isso. Eu vou por aqui, mas eu vou fazer o que agora? Eu tenho muito isso. Nada, eu tenho medo. Sai correndo do anjo. As pessoas, sei lá, cara, a sociedade de hoje parece que tem medo de buscar, não sei se é preguiça também, não dedica muito, é estranho. Parece que tem muitas pessoas, assim, não são todos, né? Mas parece que quer tudo mastigado, tudo fácil, não quer pagar o preço da dor para ter a recompensa, entendeu? É verdade. Eu vou falar um pouco aqui de um assunto que eu lembrei aqui. Vou puxar um pouquinho da parte nostálgica e vou trazer para cá. No caso, eu sei que você gosta muito da questão de vídeos, da questão da produção. Você estudou uma época bastante. E tipo, além disso, né, eu vou fazer sempre um convite, né, para você, né, contribuir sempre com o Estima TV, como você tem contribuído, ajudado, apoiado. E tipo, você pensa futuramente em fazer alguma coisa relacionado a vídeos, mesmo que seja alguns que você já produz na sua área lá dos desenhos? Fala um pouquinho pra gente. Tá. Então, eu tenho vontade de vender cursos, cara. Entendeu? Falando assim abertamente. Tenho vontade assim de passar assim, uma ideia legal que vá mudar a vida de alguém. Tipo assim, como fazer alguma coisa. Eu tenho vontade, assim. Então, o quesito vídeo seria. Mas um vídeo em questão artística, assim como youtuber, não. Porque eu tenho um canal, mas eu não dedico a ele. Eu crio um vídeo lá como instalar, mas é só para clientes. De vez em quando, cada 2 meses eu faço um, mas não é aquela vontade assim de ficar nas câmeras o tempo inteiro, gravando, criando conteúdo. Não, eu não. Mas se for criar um curso assim, acho que eu faria assim. É isso, pessoal. Agora, nesse momento, é aquele momento que do nada eu chego for convidado e falo: ó, a câmera é sua, mande alô para quem você querer mandar, mande uma mensagem para quem está em casa e fique à vontade, a câmera é sua. Tá bom. Boa noite aí para vocês. Então, aqui a gente conversou bastante, acho que a gente já trocou muita ideia sobre tudo, né? Arte, dom, talento, esforço, dificuldades. Deu até uma bronquinha no que anda acontecendo na cidade. E assim, eu não tenho muita coisa a dizer não, mas eu assim teria vontade de ver assim o nosso Brasil melhor, cara, entendeu? Que eu não penso só em mim, não só na minha nação, da cidade. Eu penso assim no contexto em geral.
Eu amo assim esse país. Gostaria de que fosse melhor. Minha crítica é essa. A gente elege as pessoas, eles ficam brigando, lá uns querendo ferrar a vida do outro, né? E parece que não luta pela população direito, e reflete aqui nos preços. Você vai comprar, tá tudo caro, e eu penso nas pessoas pobres, né? Que vão comprar, tá tudo caro, cara. E olha assim, a carne não pode comprar, tem que comprar só os ovos, né? Que é o que pode. E o ovo está bem caro também. E eu passei muito por isso, eu comia só ovo frito, às vezes nem tinha também, entendeu? Então eu enxergo isso aí. Então eu fico assim, essa é a minha mensagem, entendeu? Eu não tô pra passar pano não, eu critico mesmo e é o meu ver, é assim que funciona. É isso, temos que a voz, temos que ter a voz por enquanto, graças a Deus ainda temos. E fico feliz de você estar assistindo o QuestioneCast, estar ouvindo o que o Hernandes tem a dizer, o que a gente tem a dizer. E que você quiser dizer algo também, deixa nos comentários ou vem aqui compartilhar com a gente. Foi esse papo aqui hoje com o Hernandes, meu grande amigo. Foi um prazer estar aqui com você e rever e conversar, trocando ideia. Muito gratificante para mim. É um papo muito produtivo e relevante. Pessoal, esse foi mais um QuestioneCast e até uma próxima. Tchau!